Meus irmãos, a paz do Senhor. Você que tem um texto bíblico, abra comigo, Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Enquanto você vai folheando a sua Bíblia e localizando o referido texto, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade honrosa de estar na minha casa, né? Eu estava me lembrando que a gente passa bastante tempo aqui de madrugada, né? A gente não passa muito tempo falando, mas passa mais tempo orando. Isso é muito bom, que a gente vai aprendendo a ouvir ao Senhor. Quem achou o texto bíblico diz amém. Obrigado, pastor Sérgio Travassos, que está na direção do culto nesta noite, o Jimmy, o Sidney e todo o pessoal que está aqui. Isso é maravilhoso. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondendo palavra. E os seus discípulos, chegando-se ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Repita comigo: cruzando fronteiras em busca de um milagre. Pode sentar-se. Mateus é o mais judaico dos evangelistas, daqueles que fazem uma cobertura biográfica da vida de Cristo. E quando chegamos de forma muito especial ao capítulo de número 15, Jesus está dando uma dura reprimenda, uma repreensão severa e pública aos julgamentos feitos pelos falsos pretextos do zelo e da pureza dos grupos religiosos dos seus dias. Os seus discípulos são recriminados e são alvos de julgamento público e vexatório. Mas Jesus, tomando partido em defesa dos seus discípulos, Jesus vai perceber que os escribas e os fariseus, eles elevaram a tradição rabínica e as próprias leis que eles desenvolveram a partir da interpretação do texto acima da própria lei de Deus. E por essa razão, eles priorizavam a preservação da lei acima da vida. E eu já abro um parênteses aqui para dizer para você que Jesus sempre colocou a vida acima da lei. Para Jesus é muito mais importante a vida do que propriamente os pensamentos humanos. E Jesus aponta a verdadeira causa, o verdadeiro motivo, a verdadeira fonte de ruína pessoal, como sendo a fala maliciosa, o julgamento infundado, movido por maldade contra o próximo. E é sobre isso que Jesus vai tratar nesse capítulo em especial. E no meio dessa contenda entra em cena uma mulher. Israel tinha demarcações muito claras, linhas culturais muito claras. Os judeus não cruzavam daqui para lá, e os pagãos de igual modo não vinham para cá, porque se um judeu cruzasse essas linhas, essas cercanias, ele era obrigado a submeter-se a um rigoroso ritual de purificação, para poder voltar à vida em comunidade, estar com a esposa, estar com os filhos e também participar das festas de Israel. Se um pagão passasse para o lado de cá, ele era automaticamente apedrejado. Isso não ficava circunscrito apenas a essas linhas imaginárias. O próprio ambiente de culto, o templo, havia o pátio dos gentios, e lado a ele ficava um pátio onde as mulheres observavam o desenrolar do culto. Mesmo sendo judias, elas não participavam diretamente da programação e do culto. E esse é o ambiente. Mas uma mulher,
ela havia tentado tudo aquilo que o mundo religioso, aonde ela estava inserido, que era o povo cananeu, podia oferecer. A sua filha caiu possessa, o que era comum naqueles dias, porque muitas mães entregavam seus filhos às divindades, para que elas fossem sacerdotisas de cultos pagãos. Numa dessas, o ritual deu errado, e aquele que se alojou dela não quer mais sair, dominou-a e pretende destruí-la. E essa mãe então, vendo Jesus caminhando com uma grande multidão, muito próxima, que ela não podia cruzar, nem Jesus cruzava, nem ela, mas o texto está mostrando duas pessoas em movimento: Jesus instruindo a multidão e repreendendo, exortando, corrigindo o falso zelo dos religiosos. Do outro lado, uma mãe desesperada, e ela então, ela começa a tomar iniciativas, ela começa a travar um diálogo com Jesus. Naquele contexto não podia haver esse tipo de diálogo. Se um judeu fosse visto conversando com uma mulher, ele era visto em suspeita. Se fosse uma mulher pagã, não judia, muito mais ainda. Se ele fosse um rabino, o seu rabinato estava comprometido. Mas os discípulos, eles vão ser, nesse momento, instrumentos do próprio mal, porque essa mulher está gritando: Jesus, filho de Davi. Ela é pagã, mas ela conhece a genealogia do Messias. Ela é pagã, mas procurou estudar quem era aquele carpinteiro afamado que estava revolucionando a Palestina. E ela sabia que ela não estava diante de um mais novo membro do Sinédrio, ela estava diante de alguém diferente. Em outros momentos, as multidões já haviam dito: a doutrina dele é diferente, o modo dele ser é diferente. Ele não exclui, ele aproxima, ele não manda embora, ele atrai, e ele toma para perto de si aqueles que a religião não quer, não permite. Ele não é nada menos do que a graça de Deus encarnada. Só que é interessante que ela está caminhando, e quem conhece um pouco da geografia da Palestina sabe que essa cercania fazia movimentos, e tinha horas que fazia curvas, e ela segue Jesus na linha divisória, não cruza a linha, mas não para. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Sabe o que é que esse texto está mostrando? Esse texto está mostrando que Jesus vai aonde não deveria ir. Nenhum judeu queria correr o risco de perder o seu posto de rabino, mas Jesus não era apenas um rabino, ele era o Filho de Deus encarnado, e nunca mais o mundo foi o mesmo depois que os pés de Jesus pisaram o solo da Palestina. De lá para cá, de tempos em tempos, ouve-se as suas pegadas. Os cegos como Bartimeu o reconhece pela caminhada, pelo som dos pés, e começa a clamar: Jesus, filho de Davi. E eu tenho uma boa notícia: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei no meio de vós. Jesus, ele vai aonde era proibido ir. E eu sempre lembro da minha conversão. Tem gente que acha que o melhor lugar para encontrar-se com Deus é na igreja. No meu caso não foi assim. Eu era ateu, militante marxista. Eu estava num show de rock ao som de Black Sabbath, drogas, bebidas, muita fumaça e muito barulho. Mas ele foi daquele bar chamado Snob e me chamou pelo nome. E ele continua chamando pessoas pelo nome. Esse é o Deus que vai aonde não deveria ir. Jesus dialoga com quem não deveria, porque a religião estabelece com quem você pode conversar e com quem você não pode conversar.
Os religiosos tinham muito medo de ter a sua reputação machucada, maculada. Jesus, pelo contrário, Jesus era visto sempre na companhia de pessoas de má índole e que eram vistas em suspeitas pela religião organizada. Sabe por quê? Porque quem tem consciência da própria fragilidade, embora busque pureza pessoal, piedade pessoal, sabe que é fraco e frágil. Mas quem está perto daquelas pessoas não é um religioso, é o Filho de Deus. Ele é a graça de Deus encarnada, é o verbo vivo de Deus que encarnou, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Jesus dialoga com quem não deveria. Jesus faz o que nenhum judeu poderia fazer, e ele continua fazendo aquilo que a religião não permite. A Bíblia diz que um dia ele entra na sinagoga de Cafarnaum, aonde ele foi batizado, aonde ele cresceu, e depois de mais ou menos uns 2 anos de andança como pregador itinerante, ele volta e a família dele toda congrega ali. É dado a ele o privilégio de ler o livro da lei, e naquele dia cai em Isaías 61. Ora, em qualquer sinagoga havia uma cadeira chamada de cadeira de Mosheia, ou de Moisés. Nela só se sentaria o Messias quando se manifestasse. Para eles era só o filho de Maria e o filho de José. Ele toma o rolo da lei e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor, para proclamar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os encarcerados. Ele senta-se e o texto diz que os olhos de todos estão fitos nele, e ele então diz: hoje se cumpriu no meio de vós esta palavra. A partir dali, o Novo Testamento vai usar uma expressão poderosa: Basileia tou teos. Eu sei que não é aula de grego, mas tudo bem. O que significa isso, pastor? Jesus está dizendo de forma repetida: o reino de Deus chegou no meio de vós. O reino de Deus chegou no meio de vós. Quando o reino chega em qualquer lugar, existe uma revolução a caminho. Porque é a partir desse texto que começam os exorcismos, é que começam as curas, é que começam os milagres. Você de repente entrou aqui nesta noite e você vai levá-lo para casa consigo, e ao levá-lo para casa, a sua casa nunca mais será a mesma. Casa que Jesus entra, melhora. Endereço que Jesus visita, muda. Agora veja, Jesus está em movimento. A mulher cananeia, igualmente, ela se desloca, mas ela se aproxima apelando à realeza de Jesus. Ela grita: Jesus, filho de Davi. O que ela está buscando, pastor? Ela clama por cobertura e paternidade espiritual. Os seus deuses não estão preocupados com ela. Os seres espirituais invocados naqueles rituais agora querem destruir a vida da filha dela. E os seus deuses não haviam feito nada. Ela é uma mulher de condição abandonada à própria sorte. Por isso que ela corre o risco. Ela sabe que está ali é perigoso. Os judeus poderiam, do meio daquela grande multidão, começar a apanhar pedras e apedrejá-la. Mas quando nós chegamos em alguns momentos na vida, a gente sabe que só existe uma solução: é correr riscos, ainda mais se Jesus estiver presente. Sabe, quando Jesus está presente, a coisa é diferente. Jesus, ele chega numa casa, ele está pregando numa casa, na mesma cidade de Cafarnaum. Trazem um paralítico, 4 amigos o trazem. Aquele sermão é interrompido, e Jesus, ouvindo
o pensamento dos líderes religiosos. Eles dizem o seguinte: quem ele pensa que é? Vocês ouviram o que ele falou? Ele não tem autorização legal do Sinédrio para dizer nada em nome de Deus. Ele não tinha mesmo, mas Jesus tinha e tem o que a religião não dá. A religião te dá uma autorização, você só vai até ali. Jesus tinha e tem a autoridade. No seu nome, no seu nome, no seu nome, no seu nome, os enfermos são curados. No seu nome, os espíritos são impelidos. No seu nome, o caráter muda. No seu nome, a vida muda. Ela clama: Jesus, filho de Davi. Sabe o que a Bíblia diz que Jesus faz? Jesus a ignora completamente. Você consegue imaginar Jesus ignorando alguém, clamando profundamente? Pois é porque toda conquista, todo milagre passa pelo teste do tempo e do silêncio. Mas quem suporta e rompe a barreira do silêncio, também terá a sua petição atendida. Jesus, ele está em silêncio. E ela, pastor, ela continua gritando. O fato de Jesus estar indiferente não faz ela calar-se. Ela continua gritando: Jesus, filho de Davi. Ela está apelando à sua realeza, porque ele é descendente do trono de Davi. Foi prometido a Davi que nunca faltaria sucessores ao seu trono, mas um dia chegaria em que o Messias se sentaria e o seu reino seria um reino eterno. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, ele disse: e ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes sujeitou-se até morte, e morte de cruz, pelo que Deus o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do seu nome todo joelho se dobre e toda língua confesse, para a glória de Deus. Sabe o que está acontecendo aqui? Existe uma multidão que está criticando Jesus, mas existe uma mulher pagã que está dizendo: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Uma pagã exalta a realeza do Messias, e judeus querem calá-la. Escute uma coisa: tem horas que Deus move pessoas que a gente não entende, mas é o Espírito de Deus movendo elas a um lugar e a um tempo de cura. E quando Deus faz isso, ninguém cala. Os discípulos dão uma sugestão para Jesus: como se livrar de uma presença incômoda? Despede ela. Jesus está fora dos seus domínios. Como filho de Maria, ele sabe que os limites, as cercanias, estabelecem o seu limite de aproximação e de distância. Mas agora quem está aqui não é mais o filho de Maria, é o Filho de Deus. O Filho de Deus vai aonde quer, quando quiser, sem pedir licença. Sabe por quê? Porque ele é todo poderoso. É impressionante que essa cananeia, ela havia quebrado todas as proibições. Só que agora, ela vem acompanhando Jesus e gritando. Os discípulos pedem ao Senhor que despede, querem calá-la, mas ela já havia ido longe demais para voltar atrás e desistir. Ela tem um exemplo aqui de perseverança. Sabe, às vezes a gente está vivendo dias terríveis, vivendo provações intensas, aquele fogo da tentação e da adversidade parece que vão nos destruir. Mas assim diz o Espírito da graça de Deus: você já foi longe demais para desistir. Você já rompeu com tudo aquilo que poderia e deveria romper, mas ela é testada ainda mais na exclusividade pastoral de Jesus. Jesus diz para os discípulos: eu não vim a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não era judia, mas ela era gente. Os judeus chamam os gentios de goi, cão. Cão é a forma mais abusiva, mais ofensiva
que um religioso tem na boca em Israel para ofender. Se uma mulher brasileira chega lá em Israel hoje, mal vestida, e ela for na área velha de Jerusalém, ou na Jerusalém velha, aqueles rabinos irão dizer: goi, cunariô, cão, imunda. E é isso que estão dizendo com ela. Mas Deus ama muito mais gente do que cultura. Deus ama mais gente do que regras. Oh! Tanto a cultura de Jesus como a cultura dela não permitiam esse tipo de diálogo nesse nível de profundidade. Ela está dizendo: eu sou órfão espiritualmente, mas eu apelo, coloca-me debaixo da tua cobertura pastoral. Eu sei que eu não sou judia, eu sei que eu não sou herdeira dos pactos, dos mandamentos, das promessas, das alianças. Coloca-me debaixo desta cobertura espiritual. Ela apela à realeza de Jesus sem êxito. Ela apela, portanto, agora não mais à sua realeza, ela apela à sua compaixão. E quando você vai olhar o que significa a palavra compaixão, Jesus, vendo a multidão, moveu-se de íntima compaixão. Eu vou tentar dizer para você o que é. Sabe quando você come uma coisa que não cai bem, que o estômago fica revirando? Essa é a linguagem bíblica do Novo Testamento e da cultura bíblica para descrever o que Jesus está sentindo. Ele tem uma turba de gente que não quer nada com ele, mas tem uma mulher pagã que move a compaixão dela. Ela é cananeia, mas ela tem fome de Deus. Ela é cananeia e pagã, mas ela tem conhecimento da realeza do Messias. Ela é cananeia, mas ela adora, ela se prostra, ela se quebra, ela se arrebenta diante do Senhor. E a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Eu já falei isso aqui tantas vezes, mas repetir não custa. Tem gente que chega no Evangelho e começa a ser usado por Deus rapidamente. Aí tem gente que tem muito tempo de casa, fica com ciúme. Como é que pode? Eu estou aqui há tanto tempo, chegou aqui agora. É simples, é porque tem gente que está aqui há muito tempo, mas se entrega aos pedaços. Mas tem gente que chega aos pedaços e se entrega por inteiro. É a cananeia. Os judeus querem averiguar, verificar se ele é mesmo o Messias. Ela não quer verificar, ela está afirmando: filho de Davi, filho de Davi. Faça coro com ela nesta noite: filho de Davi, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu tenho uma suspeita de que ele está caminhando por aqui nesta noite. Ele está andando pelas cercanias de Camboriú. Elebara cavaia deve chorevadoromenasai. Ela tem fome, ela tem conhecimento, ela tem adoração, mas ela tem uma coisa que é impactante: ela tem determinação. E quando o coração determina alguma coisa, ninguém consegue pará-lo. Só que agora ela cruza a linha da indignidade. No versículo 26, ser pagão é ser considerado um cão. Escute, os irmãos sabem que eu trabalho com ensino, eu sou professor de hermenêutica, eu não estou inventando isso. A palavra cão aqui é cachorro mesmo, escreve cão, mas aqui é cunarion, não é mais cão. É porta que se abre para quem é cão. A misericórdia triunfa no juízo. E tem gente que chegou aqui nessa noite que está debaixo de juízo, mas a porta da misericórdia está se abrindo para você.
não tem merecimento, não tem mérito, mas a graça é favorável a você nesta noite. Entra e experimenta a salvação. Entra e receba a alegria do Evangelho. Entra, experimente aquela promessa que Jesus disse: vinde após mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Agora olhe aqui para mim. Mesmo nessa condição de indignidade, ela impressiona Jesus. Quem está me ouvindo diz amém. Jesus, diante da insistência dela, Jesus assim: olha aqui, mulher, Senhor, permita-me estar na tua mesa. Que mesa? A mesa de Abraão. Não é lícito pegar o pão da mesa e deitar aos cachorrinhos. E ela fala assim: Senhor, mas até os cachorrinhos. Eu vou explicar o que está acontecendo. No mundo antigo não existia lenço de papel. Os homens ricos, aquelas panelas de cordeiro com aquela gordura, eles pegavam um pão inteiro, depois de comer, limpavam a boca, limpava tudo aqui, suor, porque era muito calor, e jogava debaixo da mesa. É disso que ela está falando. Ela está falando assim: mas não faltam migalha para os cachorrinhos. Ela está dizendo: eu não quero assentar-se na mesa de Abraão, eu não tenho dignidade para isso, eu quero ficar debaixo da mesa de Abraão. Eu não quero lugar de honra, eu quero estar debaixo da nuvem da misericórdia. Sua determinação era maior do que o seu paganismo. Ela está dizendo: eu não quero a abundância reservada aos filhos da promessa. Ela está satisfeita em ser favorecida pelas migalhas da misericórdia. E Jesus então usa a palavra kunarion. Pois bem, Jesus então, tomado de espanto, diz para ela: ó mulher, grande é a tua fé. Quando eu estudo o Novo Testamento, eu faço 3 descobertas. Primeiro, quando o Messias foi nascer, Deus não se revelou a nenhum judeu, se revelou a 2 pagãos, guiados por uma estrela, que eram exegetas celestiais, e eles, guiados pela estrela, acham o berço onde está Jesus. Jesus vai usar expressões como: grande é a tua fé, nunca vi tamanha fé em toda Jerusalém. Nunca ele vai dizer isso de um judeu, ele diz isso dos pagãos. Sabe por quê? Porque quem conhece a própria miséria e encontra-se com a graça, ele não perde oportunidade. Ele não quer saber se o clima é favorável, ele não quer saber se está chovendo, ele não quer saber se o Uber vai atrasar. Ele veio aqui para adorá-lo, e você está na mesa. Ainda que você ache que não tem lugar na mesa e queira apenas migalhas, aqui está quem é maior do que Abraão. Aqui está quem é maior do que Abraão. Deixa eu contar isso. Às vezes eu brinco com as pessoas, eu falo que elas pensam que é brincadeira, que eu sou descendente de judeu, sefaradita. Os meus bisavós vieram da Espanha, Portugal, para Paraíba, colonizaram lá. Eles pensam que é brincadeira. Só que a gente pensa, Deus chega para um homem chamado Abraão e diz: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sabe o que é que o texto diz? A palavra sair, quem está me ouvindo diz amém. Sair é lerrar, é uma negociação comercial. Presta atenção. Tem gente dizendo assim: pega a chave, pega a senha. Não, pega a interpretação, pega o sentido real do texto. Sair é lerrar. Ele está dizendo: se você ficar, vai ser só Abrão, pai de muitos. Se sair, virá Abraão, pai de multidões. Se ficar,
vai ser sacerdote pagão no lugar do seu pai, porque ele já é sacerdote pagão. Agora, se sair, virá Abraão, o pai da fé. Se ficar, vai herdar umas poucas herdades. Se sair, eu te abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se ficar, vai ser líder de um clã, de uma tribo, com talvez algumas centenas de pessoas. Mas se sair, eu farei a tua descendência numerosa, como a areia que está na praia e como as estrelas que enchem os céus. E quando Deus diz isso para ele, manda ele sair da tenda. Pastor, isso não tem nada a ver comigo, tem não? Quando estourou a pandemia, eu fui buscar minha esposa na livraria catarinense. Quando eu parei naquela sinaleira perto da ponte, na Marginal, tinha um rapaz jogando bolinhas para cima assim, com calção, tatuagem, e o meu olhar preconceituoso. O Espírito de Deus falou para mim: pega tudo que tu tem no bolso e dá para o meu servo. Eu olhei e disse: Senhor, não tem cara de servo não. Ele disse: porque não é seu, é meu. Eu tinha R$14,60, 11h30 da noite. Eu deixei o vidro semi-cerrado. Coloquei a mão assim. Quando eu coloquei, ele segurou minha mão. Eu tomei um susto. 11h30 da noite, escuro, Marginal. E ele me disse em espanhol: que o Deus de Abraão, de Isaac, espere, calma. O Deus de Jacó, que é o Deus dos meus pais lá na Argentina, e é o Deus dos teus pais no interior da Paraíba, te abençoe, te prospere e te recompense. Ela queria a bênção de Abraão, mas nesta noite está entre nós quem é maior do que Abraão. Abraão desejou ver o meu dia e se alegrou. Eu estou terminando. Oh, galeva, reva, ebaduli, reva, assurivé, doquele, vai, evadore, versai, galabaduribina, suribina, raua, soriguel, essé. A graça de Deus está neste lugar. Eu não sei como foi o seu dia, o meu foi terrível, mas nesta noite a presença de Deus é maior do que o seu dia ruim. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Quando Jesus disse: ó mulher, eu não tenho tempo de explicar isso, o texto grego é muito forte. Ó mulher, eu vou só desenhar. Ela subiu no conceito de Jesus. Até então era só cão, agora é ó mulher. Você não tem ideia do que uma humilhação e uma entrega verdadeira pode fazer com a tua história. Ela pode mudar a tua história, literalmente. Literalmente, quando ela declara essas palavras, ela está destruindo um estigma. Ela não é mais um cão, ela agora é uma mulher grande de alma. Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé. Nunca vi tamanha fé em Jerusalém. Ele não está falando dos dias dele não, ele está falando da história de Israel. E para terminar, ela cruza a linha da indigência e da mendigagem espiritual. Quem antes implorava, calma, vem cá mulher, ó mulher, grande é a tua fé. Antes ela queria só as migalhas, sim ou não? Agora o Senhor disse assim: vá e seja feito como você quiser. O que está acontecendo aqui, pastor? Quem antes implorava, agora pode escolher o que vai pedir. Mas ela é altruísta, ela não é gananciosa, ela não é egoísta, ela só quer o que veio buscar. Ela veio buscar libertação para sua filha. Eu não sei o que você veio buscar, nem para quem você veio buscar. Eu sei de uma coisa: quem pode dar está neste lugar.
Fica de pé para a gente orar. Seja feito como tu desejas. Sabe o que é impressionante? O mundo espiritual, ele é muito conectado, é muito rápido. O texto diz que eles estão terminando o diálogo. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. A filha dela continua do outro lado da linha, numa casa endemoniada, possivelmente amarrada, amordaçada. O texto diz que quando Jesus disse: mulher, ó mulher, quão grande é a tua fé, seja feito conforme tu desejas. O texto diz: imediatamente a filha ficou livre. Venha à frente, eu quero orar por você. Venha nessa noite, eu quero orar por você, eu quero orar por você. Eu quero orar por tua vida. Vem na frente, vem na frente, vem na frente. Pastor, o que é que aconteceu depois desse milagre? Jesus não faz milagre por milagre, não. Depois que ela vê o milagre, ela não é mais pagã. Pastor, o que é que ela é? Agora ela é crente. Agora ela está debaixo da bênção do Deus de Abraão. Oh, que presença gloriosa. Seja feito conforme tu desejas. Escute, eu já estive em ambientes sofisticados, com um menu e com um cardápio assim, assustador de bonito. Você tem 38 opções de carne. Escolha o que você quer, que a gente vem. E vem com carrinho. Quem já teve uma coisa assim fenomenal? Agora, o que está acontecendo aqui é muito maior. Quando Jesus diz assim: seja feito como tu desejas, Ele está dizendo: você veio buscar só o que precisava pela sua filha, mas aqui você leva o que você quiser hoje. Quero convidar aqui o presbítero Gilmar, vem cá orar, vamos dividir aqui o tempo. Isso aqui é um lugar para a gente dividir, para todo mundo falar, dá para todo mundo falar. Aleluia, aleluia. Meus queridos, vamos orar. A palavra já está no teu coração. Esse é o momento da visitação do Espírito Santo sobre a tua vida. E imediatamente, é rápido, as coisas com Deus é rápida. E este é o momento do teu milagre. Este é mais um elo desta campanha. A palavra já está em nosso meio. A autoridade vem da palavra. E é neste momento que o Senhor conhece cada detalhe da sua vida. E é nessa hora que você vai fechar os teus olhos. E nós vamos interceder. E nós vamos orar. E esta palavra terá um efeito muito poderoso na tua vida agora. É cura, receba. É porta aberta, receba. É salvação, receba. É porta de milagre, de emprego, de salário maior, receba. É problema na empresa, receba a solução agora. Senhor Deus, é neste momento, meu Pai, que pelo poder da Tua palavra nós entramos em oração. Aqui, Senhor, paira, meu Pai, a revelação desta palavra. E aqui, ó Deus, há vidas que estão pela fé, tomando posse desta palavra pregada nesta noite. A Tua graça, meu Pai, está sendo derramada agora. Uma nova oportunidade o Senhor está dando. Portanto, Senhor, repreenda neste momento, ó Pai, aquele impedimento, meu Pai, na vida financeira deste homem, desta mulher. Pai, em nome de Jesus, visita, meu Pai, aquele fórum agora, e vai, Senhor Jesus, movimentando aqueles papéis e documentos agora. Meu Pai, o Senhor
sabe do propósito que Ele tem feito, que ela tem feito, ó Pai, em prol, meu Pai, daquela causa na justiça. E eu creio que nesta noite a Tua palavra está, Senhor, desembaraçando tudo aquilo, meu Pai, que até hoje estava com impedimento. Pai, entra com a providência agora e vai, Senhor, arrancando esta enfermidade. Tira, meu Pai, esta enfermidade agora. Arranca, meu Pai, esta enfermidade em nome de Jesus de Nazaré, porque o Senhor é o Deus da graça e está neste momento, ó Pai, visitando este coração que está cheio desta palavra, em nome de Jesus. Quantos creem, levante a mão e dê glória. Quantos acreditam que o Espírito Santo já está movimentando aquela causa? Vai orando e dando glória, vai recebendo agora. Haverá salvação, haverá salvação. Ele vai entrar pela porta desta igreja, Ele vai entrar pela porta desta igreja, e o nome do Senhor será glorificado dentro da tua casa. Acredita, porque o milagre é nosso, em nome de Jesus. Pastor Travasso.